Olá pessoal, bom, nesse vídeo vou falar sobre Google Analytics 4, vou falar sobre o problema do Unassigned, vou falar sobre padrão de UTM e vou falar também sobre como o Google Analytics 4 indexa uma sessão, entende uma sessão. O que a gente vê lá nos relatórios do GA, seja aquisição de tráfego, seja aquisição de usuários, por exemplo, que são dois relatórios padrão que vão estar disponíveis em qualquer propriedade, como que aquelas informações aparecem lá? Beleza? Bom, então vamos lá. A primeira coisa é a gente entender o que é uma sessão. Uma sessão no Google Analytics 4, ela se dá a partir do disparo de um evento que não é disparado diretamente na implantação, no Google Tag Manager, etc. É um evento automático do Google Analytics 4 que tem o nome de Session Start, ok? Bom, como que esse evento acontece? Um usuário entra no seu site, entra no seu e-commerce, você tem lá instalado a sua tag do Google, que ela pode ou não enviar um evento de page view, e aí você tem um evento de page view, tag do Google de configuração, evento de page view. O GA por trás, ele vai olhar o seguinte: ora, essa pessoa acabou de entrar, ela tem uma sessão ativa? Não tem, então inicia uma nova sessão. O que é uma sessão ativa para o GA? Tá? Em linhas gerais, é quando um usuário abre o teu site em primeiro plano, tá? E fica nele até um limite de 30 minutos ativo. Beleza? O que é ativo? Janela aberta, tá? Não necessariamente o cara precisa estar mexendo ali no site. Ele entrou, deixou ali, depois de 30 minutos vai expirar aquela sessão. Se ele, dentro desse tempo de 30 minutos, tem qualquer interação ali, né, além de só abrir a página, ou ele passa os 10 segundos, que é o configurado por padrão, mas você pode trocar de uma sessão engajada, você também vai ter um outro evento, você pode perceber ele usando o debug, etc., que é o User Engagement, tá? E ali o Google Analytics está identificando que não só iniciou uma sessão, mas é uma sessão engajada. O que é importante da gente entender esse conceito de sessão quando a gente vai falar de unassigned, falar de indexação de origem mídia no Google Analytics, é porque origem mídia, no conceito do GA, quem carrega essa informação é o evento de início da sessão. Beleza? Então eu entrei, eu tenho, como eu falei, tag de configuração, page view. Não tem uma sessão ativa, já cria essa sessão ativa. Criou essa sessão ativa, ele vai ler os parâmetros na URL, UTM, né? E dali ele vai indexar a sua origem mídia daquela sessão ou daquele usuário. Beleza? Para deixar um pouco mais claro, quem vai determinar a origem mídia de uma sessão é o Session Start, a partir do momento que o usuário caiu na página e a sua tag do Google, tag do GA4 no caso, foi carregada. Se, e isso é totalmente normal, o usuário começa a navegar no teu site, a próxima página ela não tem mais os parâmetros de aterrissagem, os parâmetros de acompanhamento, as UTMs, os parâmetros de rastreio. Se a sua implantação está correta, o início da sessão ele vai acontecer logo na primeira página e aquilo já foi atribuído, o GA4 já leu aqueles parâmetros UTM ali, ok? Então não faz sentido para uma implantação correta você enviar manualmente para o seu Google Analytics 4 o que é campanha, o que é a origem, o que é a mídia, porque num cenário normal, com a implantação ok, na hora que o cara caiu, ele vai ter aquilo na URL, deu o Session Start, e o Session Start vai carregar isso para todos os outros eventos daquela sessão. É o mesmo motivo de que quando a gente trabalha com o Google Analytics 4 via Merge Protocol, que é servidor-servidor, API-API, ou seja, ele não está na web, né? E você vai mandar simplesmente um evento que aconteceu
Se você mandar simplesmente o número da sessão e o client ID, ele já vai indexar a origem mídia. Por quê? Porque ele já tem a origem mídia da sessão. Beleza? Então, pessoal, não faz sentido absolutamente nenhum você enviar manualmente isso. Ah, eu estou com uma hipótese que eu estou tendo muito mais tráfego direto do que deveria ser por qualquer parâmetro. E aí eu vi um vídeo na internet que aí falaram que eu estou perdendo as UTMs, então eu vou mandar no meu evento de compra as UTMs fixas. Não é assim que a banda toca, a coisa não funciona. E a única coisa que você pode conseguir com isso daí é piorar, que é gerar uma nova sessão na hora que você manda aquele evento de purchase. E aí você vai olhar a jornada no teu site, o cara vê produto, põe no carrinho e inicia o checkout, mas nunca compra, porque a sessão que comprou, ela sempre inicia, compra e acaba. Beleza? 2. O que é a origem mídia? Origem mídia, basicamente, tá? Para o GA, é os campos do seu acompanhamento que você vai colocar lá, né? O TM Source e o TM Medium, beleza? O valor que você colocar em texto nesses dois, o GA vai entender como o TM Source e o TM Medium, beleza? Origem de produtos Google, tá? O que é isso, pessoal? O Google já faz um serviço de indexar origem mídia para você quando o usuário está vindo de produtos da Google, como rede de pesquisa, o próprio Google Ads, o Google Go Shop, YouTube, 360 e por aí vai, tá? Como são todos produtos da Google, a Google consegue, a partir do momento que você, por exemplo, vincula o seu Google Ads ao seu Google Analytics, ele já vai conseguir fazer isso sem você precisar, como em outras ferramentas de divulgação, mídia e etc., colocar, né, de forma deliberada o UTM Source e o Medium, tá? É por isso que se você simplesmente vincular o Google Analytics ao Google Ads, mas não colocar o TM, por exemplo, nas suas campanhas do Facebook, né, você vai ter claramente tudo montado bonitinho nas campanhas do Google Ads, mas pode não ver de forma clara origem mídia, né, para o Facebook, por exemplo, as campanhas do Meta, tá? 3. O que é grupo de canal padrão? Então vamos lá. Toda a propriedade do Google Analytics já vem com isso. O GA4 ele já tem um padrão, uma listagem por trás, tá? Se você buscar, você vai conseguir ver a listagem, que é basicamente essa daqui, tá? Dos grupos de canal padrão, tá? O que é grupo de canal padrão? Voltando aqui para a nossa cola. É o agrupamento automático do GA, que em linhas gerais ele é baseado em origem e mídia, source e medium, ok? E aí ele vai agrupar isso para você por padrão já nos relatórios do GA, beleza? O que ele leva em consideração para poder fazer este agrupamento, beleza? Aqui eu recortei alguns grupos de canal padrão, né? Tráfego direto, que é quando o usuário vai diretamente para o teu site, display, né? Que é quando vem de campanhas de display do Google, organic social, organic paid, por aí vai, tá? Então vamos lá. Dando exemplos disso. Isso pega muito na parte da rede social, né? O Google, ele tem uma listagem, aqui tem uma parte e a gente pode dar uma olhada. Isso aqui é muito interessante para qualquer pessoa de performance olhar isso daqui, tá? Para entender isso daqui, beleza? Que é como que o Google coloca determinada seção, né, dentro de um grupo de canal padrão. O que ele leva em consideração para poder agrupar, tá? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que ele vai colocar como tráfego direto quando o source der tráfego direto. Isso é feito automaticamente por ele, tá, pessoal? Que é o que? Eu não tenho nenhum parâmetro URL, é só o meu domínio, tá? E eu não tenho mídia, ok? Ou seja, se eu entrar direto aqui, ó, isso aqui, ó, é tráfego direto.
beleza? Por quê? Porque eu não tenho nenhum parâmetro URL aqui, UTM source igual a Google, por exemplo, tá? E é comercial UTM Medium como CPC. Se tivesse esse esquema aqui, tirando esse E que tá errado, né? O Google entenderia que esse clique está vindo de clique pago da Google. Beleza? Por quê? Porque o source é Google e o medium é CPC, que é uma sigla que significa cost per click, tá? É um troço pouco antigo, na época da PMax, tá? Mas o Google ele é preparado para entender mídia CPC como pago, assim como ele é preparado para entender paid como pago. Adiantando, mais uma observação, é muito comum da gente ver isso aqui, ó. E ele não é preparado a princípio, tá? Por padrão, para entender esse ads em algumas situações. Exemplo, se eu tenho Facebook, ou no meu referral também, ele vai olhar isso, tá? Mas eu montei o TM Source, Facebook e o TM Medium Ads. É bem provável que ele vá olhar o Facebook. Como não está declarado como CPC, paid, etc., você esperaria muitas vezes que essa seção fosse indexada em paid social. Mas é bem provável que ele vai indexar isso em organic social. Por quê? Porque se a gente der uma olhada no que seria o nosso paid social, ele fala que o seu source precisa conter aqui uma lista, que é bem grande dele, aliás, tá? E gigantesca. Facebook ele entende, Instagram ele entende, etc. Tá? Vocês conseguem baixar a lista inteira para poder ver. E a mídia vai ter CPC ou PPC ou retargeting ou paid. Reparem, tudo bem que isso aqui é uma correspondência regex, né? Mas enfim, reparem que não tem ads declarado aqui. Nesse sentido, o que o Facebook vai fazer? Ele vai ler a regra aqui de baixo. Porque ele vai ver o Facebook no source. Como no Medium não bateu no paid, ele vai jogar para Organic Social. E você vai ter um cenário como esse que eu separei aqui para vocês, ó. Essa coluna é da Origem Mídia e essa coluna é do grupo de canal padrão. Reparem Facebook como source, ads como medium e olha qual grupo de canal padrão que o GA4 colocou, Organic Social. E aí, por conta de uma convenção de UTM que o pessoal colocou, o Organic Social, a título de grupo de canal padrão, está recebendo crédito no lugar do serviço da galera de performance, porque isso aqui veio de anúncio. Beleza? Mas como a mídia tá ads, o GA4 não entendeu e jogou isso para Organic Social. Beleza? Por último, vamos então ao que é o Unassigned. Padrão é origem mídia não identificada, ok? E o que é origem mídia não identificada? É qualquer parâmetro de source e medium que não esteja dentro da configuração dos canais padrão do GA. Beleza? Então vamos supor que lá nos canais padrão do GA a gente tenha, não tenha, por exemplo, Microsoft Search, até porque na verdade chama Bling. Beleza? Então se eu colocar um source Microsoft Search, ok? E botar um medium, seja ele qual for, eu vou ter unassigned. Simples assim. Segunda situação, né? Que eu tenho uma origem mídia not set, mas o tráfego não é um tráfego direto, tá? Ou seja, eu tenho parâmetros na URL, tá? E isso pode acontecer, eu já vi casos também de o seguinte, tá? Às vezes acontece. Eu tenho o TM sócio Facebook no mesmo negócio, tá? Só que aí eu tenho um outro parâmetro aqui, ó, que é assim, ó. De novo, UTM source igual a Instagram. E aí, quem que é o UTM source?
E aí, como tem dois, dar duas uma. Ou ele vai ler os dois e vai colocar no objeto, o que também o GA não está nem preparado para entender isso, ou ele vai dar not set. Beleza? Então, em linhas gerais, são essas duas. Então, se você seguir um certo padrão, uma governança em todos os links de divulgação pagos e orgânicos, tá? Colocando o TM, observando as boas práticas, que é o que está dentro da documentação do GA, você praticamente não vai ter unassigned. O que é praticamente não vai ter unassigned, tá? É muito difícil a gente ter 100% das sessões com tráfego atribuído. Por outro lado, você não pode ter relatórios expressivos com origem mídia de usuário de tráfego como unassigned, tá? Aí vai estar te indicando realmente um problema. E por que eventualmente, mesmo assim, a gente tendo todos os cuidados e etc., nós podemos ter o unassigned? Por N motivos, que não podem ser muitos motivos, mas uma falhazinha de carregamento naquela sessão, o usuário estava entrando num device que é muito ruim, com uma conexão, por exemplo, muito instável, e aí ele entrou e trocou a página e a gente teve o início da sessão, mas ele já tinha trocado a página, então a gente já não tem mais os parâmetros e por aí vai. Mas precisa ser a exceção da exceção, tá? E aí vamos lá, causas além dessas. A primeira eu já falei, que é o óbvio, que é a falta de um padrão de UTM. 2. Erro de implantação do GA4. Isso aqui acontece demais, que é o quê? Você tá com 3 tags do Google, 2 vinculadas a 2 GA, né? Tudo bagunçado, uma no código-fonte, outra no Google Tag Manager, aquela coisa toda. E na hora que o usuário cai na tua página, ao invés de um cenário normal de carregar a sua tag do Google e fazer a configuração do GA4 ali para aquela sessão, carrega 2, carrega 3, carrega outra tag do Google, carrega a tag do Google dos outros, e aquilo, obviamente, embola. Outra coisa que acontece bastante também é retardos no carregamento da tag do Google. Ora, se o Google Analytics ele depende que o usuário caia na página, carregue o evento de session start, que é o início da sessão, naquele momento, para ele ler o que está ali na URL que aquele cara caiu, logo que ele caiu, se demora demais para essa tag de configuração disparar, para bater pro GA, para voltar ao session start, e aquele cara trocou de página e etc. Tem um redirect, o cara cai e dá um redirect. Não dá tempo da coisa acontecer. E aí, por mais que você tenha botado em todos os seus links de divulgação maravilhoso, seu padrão UTM, você tem um problema de carregamento do seu GA4 no site e realmente vai dar problema. Tá? Outro comum que é cross-domain não configurado. Tá? Então, se dentro da jornada do usuário no teu site, por padrão, ele sai do teu domínio, vai para outro domínio, você precisa fazer a configuração de cross-domain para que seu Google Analytics 4 não interprete a possível volta desse usuário, desse domínio de terceiro para o seu, como uma nova sessão. Exemplo, Shopify Checkout nativo. Atualmente, Pix e Boleto, AppMax, Mercado Pago e por aí, todos os gateways, você vai perceber que você sai do teu checkout na tua URL, vai para o domínio da AppMax e se tudo der certo, se o cara pagar ali, ele vai voltar na página de obrigado, já no teu domínio de novo, no ambiente da Shopify. Esse sai do teu site e volta, se você não explica isso para o Google Analytics, ele entende que o cara saiu do teu site, ele não sabe que ali é uma página só do gateway. Enfim, você precisa explicar isso para ele. Senão, esse usuário, na hora que ele volta para a página de obrigado, para o GA, ele fala, ó, veio um referral aqui do gateway, AppMax. Você acabou de iniciar uma sessão aqui que veio da AppMax. Beleza? Então, também tem que ter esses cuidados, tá? Desses cenários. E o 4, que é o que eu já expliquei também um pouco sobre a mecânica do Session Start, que são
Tentativas de ajuste manual via GTM, script de origem mídia. Tá? Eu já vi isso às vezes como uma tentativa inocente, eu já vi isso também como não tentativas, mas esforços deliberados de pessoas mal intencionadas de tentar alterar a origem mídia ou plugins. Isso acontece, infelizmente, tá? Que é o seguinte, né? Você chega e quer setar que determinada porcentagem de origem mídia do site do meu cliente de compra vem do Facebook pago. Tem plugin criminoso, mas que às vezes faz isso, tá? Então, se você tem uma suspeita que seu tráfego direto está muito alto, você tá, ou enfim, tá tendo unassigned e etc. E aí o GA tá falando assim, nossa, meus anúncios não vendem, porque eu só vendo por tráfego direto, eu só vendo para não sei o quê. E você trata isso como uma hipótese de que não é verdade, de que pode ser um problema de implantação, tá? Não tente maquiá-lo, não tente criar uma nova seção, que seria o caso, imputando origem mídia, o theme source, o theme campaign e etc., de forma manual nos seus eventos do GA4. Por quê? Porque quem deve carregar isso é o evento automático de session start, que a gente não tem domínio sobre ele, a gente só tem domínio de onde e quando a tag de configuração do GA4 e o primeiro page view vai acontecer, tá? E você, além de não conseguir corrigir o problema, até porque o problema não era que o GA estava mostrando errado, né? Você pode fazer com que o GA entenda que aquilo é uma nova sessão e aí você vai ter um problema maior ainda, tá? Vai bagunçar muito mais o seu GA. Beleza? Bom, então é isso. Padrão de UTM, pessoal. Leiam o que é grupo de canal padrão, tá? Olhem o Google Analytics 4 do seu cliente e se você trabalha com performance, tem uma agência, mantenha a governança, tenha o seu padrão de UTM, explique para a sua equipe a importância disso e aplique isso para todos os clientes. Beleza? Então é isso, forte abraço e vamos para a próxima.